Olá, telespectadores, estamos começando pela TVAL a primeira edição do programa Em Discussão, mais uma das atrações da nova programação da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mensalmente, o nosso programa vai abordar com especialistas temas de relevância nacional e que têm impacto no dia a dia do catarinense. E o nosso tema de estreia é a prevenção e o combate ao trabalho infantil. Neste mês de junho, celebra-se o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data foi estabelecida pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, para chamar a atenção para esse problema que, segundo os dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2016, atinge 96 mil crianças só em Santa Catarina. Em 2013, foi instituído o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que é desenvolvido em todo o país, inclusive em Santa Catarina. Mantido este programa por um comitê gestor que envolve magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. E para tratar deste tema complexo, que ainda esbarra em questões culturais, nós recebemos nesta primeira edição do programa Em Discussão, Tereza Regina Kotoski, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina e gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Marcelo Góes Neves, procurador do Trabalho em Santa Catarina. Alberto de Souza, auditor fiscal do Trabalho. E também recebemos aqui nesse programa o deputado Sérgio Mota, do PRB, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia. Muito obrigado a todos pela presença. Nós temos aqui uma representante do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Poder Legislativo, ou seja, estamos muito bem representados para tratar desse assunto. Começando pela desembargadora, o que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina vem realizando para enfrentar essa questão tão delicada e que tem muito envolvimento cultural, ainda muita mística, muita gente que combate e também defende, às vezes, que é a questão do trabalho infantil? Olá, inicialmente agradeço a oportunidade de participação para discutir um tema tão relevante como o do combate ao trabalho infantil e também o estímulo à aprendizagem, que é uma decorrência dele. No âmbito da Justiça do Trabalho, nós estamos tentando fazer ações preventivas através tanto do Programa Nacional quanto dos programas regionais que existem em todos os estados. E essas ações são de divulgação da legislação, atuação junto à rede pública, da conscientização da sociedade por meio de diversas ações para esse problema tão grave que é o do trabalho infantil, que, como já foi dito, ainda assola o nosso país em grande quantidade e inclusive em Santa Catarina. Então, é realmente essa parte de preventiva e de atuação junto às escolas e à sociedade de uma maneira geral para divulgar toda a legislação, todo o cabedal aí de direitos e deveres, né, dessas crianças e adolescentes. Procurador do Trabalho, Marcelo Neves, obrigado pela presença. Qual que é a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa questão do trabalho infantil, aqui em Santa Catarina especificamente? Olha, eu gosto de dizer que dentro dos temas do Ministério Público do Trabalho, um dos maiores, junto com o meio a meio trabalho, é a questão do trabalho infantil. Isso, principalmente em Santa Catarina, que a gente tem um índice muito elevado aí de trabalho infantil, seja informal, formal, na família, enfim. É tão cultural nosso que isso exige dos órgãos públicos uma atuação diferenciada, eu diria. Então, a gente tem um viés um tanto repressivo, que é o trabalho natural do Ministério Público, receber a informação, ver se está errado e corrigir, pedir para corrigir. Ou a gente tem atividades mais promocionais, mais no sentido do que a doutora Tereza falou, de colocar congressos, debates, audiências públicas, para a gente colocar para o público que a gente tem um problema, que a gente precisa de correção e que não basta só as autoridades fazerem a sua parte. Precisa de uma conscientização geral para que a situação mude, para que a gente entenda que criança e jovem tem que estar no colégio, tem que estar tendo um desenvolvimento humano, mas principalmente voltado para o seu futuro e não para um benefício só pontual, que é a remuneração de um trabalho. E que muitas vezes vai trazer consequências aí inimagináveis, muitas vezes, no futuro. Então, colocar isso
dentro da opinião pública é o grande desafio nosso. E para isso a gente tem contado com parcerias. O fórum é um dos principais elementos que a gente tem, é o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem, que os colegas aqui me acompanham, né? E a gente faz um trabalho aí de colocar essa ideia de que temos um problema, mas temos solução. Mas primeiro a gente precisa que estejam todos conscientes de que a gente precisa mudar. Alberto de Souza, auditor fiscal do trabalho, como que a Inspeção do Trabalho, um órgão do governo federal, do Poder Executivo, atua nessa questão do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? Olá. Pontualmente, a Inspeção do Trabalho atua na repressão ao trabalho infantil, então fiscalizando as denúncias de trabalho infantil, indo atrás de empregadores que possam se aproveitar do trabalho infantil. Para além disso, uma outra grande política pública é a da aprendizagem profissional. Então, nós fiscalizamos se as empresas estão cumprindo a legislação no que diz respeito a contratar um percentual de seus trabalhadores como aprendizes. Mas, como disse o Dr. Marcelo, esse fenômeno do trabalho infantil, ele é muito amplo. Não é apenas com fiscalização, não é apenas com a atuação do Ministério Público ou do Judiciário que a gente vai conseguir resolver. A gente precisa realmente de uma tomada de decisão da sociedade. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito em articulação para sensibilização da sociedade de um modo geral, explicando os malefícios do trabalho infantil, por outro lado, os benefícios da formação profissional. Então, nós trabalhamos assim em várias frentes de trabalho, na fiscalização propriamente dita, na sensibilização da população e de empresas, de um modo geral. Deputado Sérgio Mota, o senhor é presidente de uma comissão que trata da defesa dos direitos das crianças e do adolescente. O tema trabalho infantil está na pauta da comissão que o senhor preside? Com certeza, nós estamos até fazendo um trabalho, né, junto com o TRT, né, um trabalho itinerante para conscientizar, né, sobre o trabalho infantil. E eu tenho recebido até mesmo no Facebook, né, muitas pessoas questionando por falta até de informação do que é o trabalho infantil. Tem pessoas que pensam que, né, não vai poder a criança, eu estava conversando, né, com a doutora, a criança não vai poder arrumar a sua cama, não vai poder lavar a sua loucinha após comer. Eu recebi muitas críticas, né, por levantar essa bandeira na Comissão da Criança e do Adolescente sobre o trabalho infantil, e dá para a gente ver, como o doutor falou, a questão cultural. A gente precisa informatizar a nossa sociedade do que é o trabalho infantil para podermos salvar, né, os nossos adolescentes. A gente costuma dizer que o adolescente é o futuro da nossa nação, eles serão o futuro se tiverem um presente acompanhado com a educação. E se a criança estiver trabalhando, ela não vai estar na escola e a gente não vai ter um futuro melhor. E a comissão está de portas abertas para unir as autoridades competentes no assunto, para podermos debater e conscientizar a nossa sociedade. O que eu vi, o que eu notei, só em levantar essa bandeira, nós aprovamos um requerimento para fazer esse trabalho itinerante. Nós vamos usar as câmaras nos municípios para levar, né, uma exposição de crianças da 3ª e 4ª série. Fizeram um desenho muito bonito, vai ficar ali, né, a exposição para que todos possam ver. As crianças fizeram o desenho falando sobre o trabalho infantil e eu acho que os pais têm que estar conscientizados. Eu vivi isso na minha própria casa. Meu pai, aos 9 anos, teve que trabalhar na padaria e, enfim, não teve oportunidade de estudar. E eu vi o esforço deles não querer isso para os filhos. Então, eu acho que é isso que os pais têm que entender. Tem que conscientizar, lugar da criança é na escola, não quer dizer que vai criar uma pessoa que nem uma pessoa diz, então a gente vai ter um adolescente vagabundo. Não, não é isso. A gente tem que conscientizar que se ele não estudar, ele não tem um futuro promissor. A respeito desses desenhos que o deputado Sérgio Mota se referiu, nós temos inclusive uns aqui que foram produzidos dentro dessa campanha desenvolvida em conjunto entre a Assembleia e a Justiça do Trabalho, no sentido de tentar fazer com que os alunos já da escola possam mandar a sua mensagem e demonstrar, não só dentro do seu próprio meio escolar, mas em casa principalmente, quanto nocivo pode ser o trabalho infantil para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Esses trabalhos todos estão expostos aqui na Assembleia, como o deputado disse, fazem parte de uma exposição itinerante que começa aqui pela Assembleia Legislativa, pelo Palácio Barriga Verde, que é a sede da Assembleia aqui em Florianópolis, mas que percorrerá
câmaras municipais de outras cidades aqui de Santa Catarina. O dado mais consolidado que eu obtive a respeito do trabalho infantil aqui no estado indica que em torno de 96 mil crianças estariam envolvidas ainda nessa questão. É um dado do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, é um dado considerado muito confiável, que é de 2016. Esse panorama, esse número de 96 mil, a gente joga um número no ar, temos aí em torno de 7 milhões de habitantes, é um número que chama atenção em relação aos outros estados, é um cenário preocupante, evidente que mas já foi menor, já foi maior, diminuiu. É possível fazer alguma análise a respeito disso, a respeito desse número especificamente? Santa Catarina já esteve pior no ranking do trabalho infantil, mas mesmo assim ela está no 10º lugar em relação, em números absolutos, em relação aos estados do Brasil. Considerando que Santa Catarina tem um dos IDHs mais altos do Brasil, esse número é preocupante. E ocorre basicamente em virtude do quê? Da questão cultural e, infelizmente, é mais situado na área rural, né? Então, é a questão das pequenas propriedades, daquela cultura do pai repassar para o filho, né? O valor do trabalho, ele tem que aprender a lida no campo e se eu trabalhei porque o meu filho não pode trabalhar também e aprender e depois a propriedade vai ficar para ele. Então, esse número reflete muito essa cultura, que também é uma cultura de imigração, né? Que as pequenas propriedades já vêm desde a época da chegada dos imigrantes, né? Então, eles cultivaram, eles emprestaram o seu valor, sua força de trabalho à terra e construíram. Mas nós temos que começar a quebrar esse paradigma no seguinte sentido. Temos que levar as crianças, então, para escolas agrícolas, elas têm que estudar novas técnicas, elas têm que aprender novas tecnologias e depois retornar para as propriedades dos seus pais e conseguir otimizar, né, fazer com que a propriedade seja mais lucrativa, empregar novas técnicas. Então, é isso que nós desejamos. E também, em Santa Catarina, a questão dos centros urbanos, né? Mas eu acho que, predominantemente, esse número decorre do emprego, da força de trabalho nas pequenas propriedades rurais. E outra questão que nós temos que destacar é que a faixa etária que trabalha no campo é a faixa etária dos 5 aos 13 anos. Então, são as crianças de menor idade que trabalham no campo. E a maior incidência de trabalho é exatamente no regime de cooperação familiar, junto à propriedade do pai, da mãe, dos avós. Né? Então, diante desse dado que nós temos que nos posicionar e tentar formar uma outra cultura por meio da divulgação e da educação. Esse o nosso propósito, o nosso desafio básico, né? Uma das justificativas para a utilização de crianças e adolescentes nas pequenas propriedades decorre justamente dessas propriedades serem pequenas e as famílias não terem condições de contratar um funcionário ou alguém para trabalhar. E aí acaba, até por essa questão da sucessão familiar, sobrando para as crianças e para os adolescentes. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, da mecânica, é possível encontrar caminhos que não apenas a utilização dessa mão de obra, que acaba sendo ruim pelo aspecto da infância e também a exploração e propriamente, digamos assim, pode tirar emprego de repente quem poderia estar trabalhando para receber aquele salário, né? Em vez de ser uma criança que vai trabalhar de graça, uma pessoa que poderia estar recebendo esse salário. Eu vejo essa questão, inclusive, num viés um pouco mais amplo, porque hoje a gente não pode falar em economia familiar sem saber o que está por trás da economia familiar. Hoje são grandes indústrias que contratam o produto que vem dessa mão de obra, né? Então, se fecha o olho, né, para a situação que é grave, são crianças ali sacrificando o futuro delas para colocar no mercado para grandes indústrias, agroindústrias, um produto com um preço que eles acham aceitável no mercado. Então, não se existe mais essa economia familiar pura, como a gente tinha 50, 70 anos atrás.
Hoje ela veio de um contexto, e é um contexto bastante complicado, porque temos contratos aí que a empresa deveria, a grande empresa, né, o destinatário do produto, deveria estar fiscalizando para não ter trabalho infantil, para auxiliar as autoridades em tirar isso do nosso país. E pelo contrário, se fecha muito o olho, deixa a coisa acontecer, e aí o trabalho infantil está lá acontecendo no fumo, na pecuária, piores formas de trabalho infantil, aí muda para o trabalho doméstico para cuidar de outros filhos pequenos, e assim vai, criando um ciclo complicado de mudar, e que se a gente não entender que é muito maior do que só aquela família, a gente tende a ficar com um pouco de pena na história. Mas na verdade não é isso, porque alguém muito maior está ali por trás recebendo o benefício desse trabalho. Então, que direito que a gente tem de deixar um grande produtor aí usufruir desse trabalho indiretamente que seja, e aquela família, aquela criança pagar o preço por isso. E que não prejudica só o aprendizado, né? A saúde da criança, né? A criança não tem uma estrutura como um adulto tem. E muitas crianças são obrigadas, às vezes, a trabalho pesado, né? E aí, segundo os especialistas, a ciência médica, ela comprova que lá na frente ela vai ter problemas, né? Na parte óssea, vai ter problemas diversos, coluna, porque não tem estrutura um adolescente para carregar uma carga que um adulto carrega, né? É o comprometimento da formação dessa criança enquanto adulto, tanto por lado da questão da educação como a questão da saúde, ela fica comprometida. O auditor fiscal, Alberto, existe uma quantidade média de infrações que são registradas aqui em Santa Catarina com relação a casos envolvendo o trabalho infantil? Ocorre mais no campo, ocorre mais na área urbana? Tem algum dado a respeito disso? Olha, como foi dito já anteriormente, como a nossa sociedade, uma sociedade que valoriza o trabalho, inclusive o trabalho infantil, na realidade, a gente acaba tendo pouca demanda, a gente acaba tendo pouca denúncia. As pessoas não veem o trabalho infantil como um desvalor, muito pelo contrário. Elas acham que é melhor a criança estar trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. E como diz um adágio do Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, a evasão escolar é o menor dos problemas do trabalho infantil. Como o deputado falou agora há pouco, a gente tem questões de saúde, acidentes graves envolvendo crianças e adolescentes, acidentes com amputação, acidentes com mortes envolvendo trabalho infantil, trabalho de adolescente. E tudo isso, como o Dr. Marcelo bem colocou, inserido muitas vezes dentro de uma cadeia produtiva. Tá? O estado de Santa Catarina é um dos maiores exportadores de commodities. A gente não pode fechar aos olhos que a grande indústria ela tem responsabilidade sim com isso, porque hoje a indústria processa aquilo ali tudo, mas ela tem como fornecedores toda uma cadeia produtiva que vai bater lá no pequeno produtor rural. E o que é o mais grave de tudo, o contrassenso, a mesma sociedade que valoriza o trabalho, inclusive o trabalho infantil, nós temos que hoje cumprimos apenas metade das cotas que as empresas deveriam contratar de aprendizes. Então, a mesma empresa que fecha o olho, a mesma indústria que fecha o olho para o trabalho infantil do seu fornecedor, não cumpre com a sua cota de contratação de aprendizes. A doutora colocou muito bem que a faixa etária, a incidência de 5 a 7 anos é preocupante, mas chama também a atenção, doutora, o fato de que a faixa etária de 14 a 17 anos acaba correspondendo a praticamente a metade dessa incidência de trabalho infantil que a PNAD apontou, e é a faixa etária que justamente esses jovens poderiam estar na aprendizagem profissional. Então, eles poderiam estar recebendo uma qualificação adequada, com segurança, com todos os direitos garantidos, com a obrigatoriedade de permanecerem na escola e, ao mesmo tempo, a gente vê que a metade da população então, de trabalhadores infantis está na faixa etária que poderia estar na aprendizagem infantil e não está. Nesse sentido, então, o advento da lei da aprendizagem no começo dos anos 2000 se tornou um grande instrumento para combater essa questão do trabalho infantil, podemos dizer isso? Nós entendemos que sim, porque a mesma legislação, a mesma Constituição que diz que é um direito que a criança tem o direito ao não trabalho, mas lá na frente ela vai dizer que o jovem tem direito à profissionalização. Então, hoje, eu entendo particularmente que é uma das principais ferramentas para a erradicação do trabalho infantil é a promoção da aprendizagem profissional, porque nós temos que qualificar a nossa juventude. Ninguém está dizendo, hoje a gente ouve falar em redução da idade
aprendizagem para o trabalho para 14 anos, mas já é possível que o adolescente, a partir dos 14 anos, trabalhe, obviamente, na condição de aprendiz. Já é possível que o adolescente de 16 anos trabalhe com carteira assinada, desde que não seja uma das piores formas de trabalho infantil. Mas o que nos mostra a PNAD é um outro fenômeno. Esses adolescentes de 14, na faixa etária de 14 anos e 16 anos, que já poderiam estar trabalhando com carteira assinada, eles estão trabalhando de maneira completamente inadequada, em atividades desprotegidas, sem nenhum amparo, sem nenhum direito ali que lhe seja garantido. Isso ocorreria porque as empresas, o senhor disse que as empresas não estão cumprindo, o setor produtivo não está cumprindo as cotas que deveriam ser destinadas a menores aprendizes, né? A quem participa, quem estaria inserido na lei da aprendizagem. Por que isso ocorre? É falta de consciência? É falta de repente, estímulos por parte do poder público para com o setor produtivo? Então, inclusive em parceria com o MPT, na realidade o MPT convocando audiências públicas pelo interior do estado em todo, temos rodado o estado, né, doutor Marcelo, nesse trabalho de conscientização. As empresas alegam as mais variadas desculpas. A minha atividade é inadequada para eu receber um aprendiz. A situação financeira não é adequada para eu contratar mais gente. Eu não tenho onde colocar aprendiz. Então, a gente tem rodado o estado, o doutor Marcelo chamando essas audiências públicas e a gente ali participando de todas elas, tentando sensibilizar essas empresas e, em primeiro lugar, dizer assim, olha, existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida e nós vamos fiscalizar. Tá? Qual é a dificuldade de vocês? Porque eles alegam dificuldades, existem alguns municípios que têm dificuldade de acesso, de transporte desses adolescentes para a entidade qualificadora. Então, nós vamos até lá, ouvimos também as demandas desses empregadores, agindo em rede, agindo em articulação, a gente procura também atender essas demandas que são legitimamente colocadas pelos empresários, mas colocamos que existe uma lei e essa lei deve ser cumprida. É o que eu acho que o Roberto quer tentar explicar o inexplicável. Eu só diria isso para o público em geral, porque assim, nós temos uma realidade que a doutora Tereza colocou, um IDH muito alto, educação muito alta, qualidade de vida muito alta em Santa Catarina, e de repente nós nos deparamos com esse paradoxo. Um altíssimo número de trabalho infantil em condições inadequadas, irregulares, perigosas, com acidentes, e por outro lado, a gente tem uma dificuldade extrema de colocar a mínima cota de aprendizagem, né, para funcionar. É algo que, assim, é difícil eu tentar explicar isso, mas é isso que acontece e é isso que todo esse trabalho que o Alberto colocou agora, de convocar audiências públicas, de conversar com a sociedade propriamente, de tentar mudar esse raciocínio, essa ideia. E a gente tem dificuldade, mas a gente enfrenta e, quem sabe, com todo esse esforço conjunto, a gente traga um resultado melhor. O que acontece aqui é que a lei está distanciada da realidade social, né? A lei trouxe um avanço, mas a sociedade ainda não chegou até o avanço que a lei trouxe, né? Então, realmente, há uma resistência do empresariado em cumprir a legislação. E, é claro, para formar o aprendiz, é necessário uma gama, né, de circunstâncias, assim, de princípios básicos, de condições. Então, não é fácil formar o aprendiz. Ele chega lá, ele tem que ser orientado, ele tem que passar pelo curso. É algo realmente que traz uma oneração para a empresa, mas é preciso ver adiante, né? Não é só aí, a questão da função social da empresa também está envolvida aí, né? Então, a empresa tem que ver que depois isso pode reverter em empregados qualificados para a própria empresa, que às vezes ela pode não conseguir na região. Então, realmente, é outra mudança de cultura e de paradigma em relação às empresas para que elas não ofereçam mais resistência ao cumprimento da lei da aprendizagem, que é uma lei moderna que trouxe muitos avanços. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? E é muito interessante, porque depois que a empresa se apropria e se prepara para receber o jovem aprendiz, ela não abre mais mão de ter o aprendiz. Quando ela consegue assimilar aquele fato de que ela vai ter um adolescente ali dentro, ela não abre mais mão disso, porque ela oxigena o ambiente. O aprendiz, ele traz uma convivência com tecnologia, por exemplo, que as pessoas mais velhas já não têm. Ele traz toda aquela gama de valores e, ao mesmo tempo, a empresa consegue moldar o caráter daquele adolescente. Porque é muito cômodo a gente dizer, hoje os adolescentes estão tendo a sua formação, o seu caráter moldado por um youtuber.
Tá, e a empresa? Qual é a responsabilidade da empresa? Ela abre mão de trazer aquele adolescente para dentro do ambiente dela e colaborar, então, na formação do caráter, inclusive, daquele jovem, e vai ficar só reclamando? Não, então, é um desafio. Nós entendemos que seja, de fato, um desafio, não é simples. Como, por exemplo, nós temos um universo de adolescentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que são os adolescentes do socioeducativo. Mas eles foram condenados ao cumprimento de uma medida socioeducativa, mas eles não foram condenados a não ter formação profissional. Quem é que está atendendo esses adolescentes em conflito com a lei? E eles vão sair de lá, e é óbvio que eles vão sair de lá, é o direito deles sair de lá, eles têm que sair de lá, e aí eles foram recuperados, eles saíram com uma qualificação profissional. Então, hoje, um dos grandes desafios da rede aqui de Santa Catarina é sensibilizar as empresas no sentido de que devemos contratar, inclusive, esse adolescente que está cumprindo medida socioeducativa. E temos, inclusive dispositivos legais, dispositivos normativos, que, de certa forma, beneficiam a empresa que concorde a aderir a esse programa, que concorde em profissionalizar um jovem em conflito com a lei, um jovem cumprindo medida socioeducativa, por exemplo. Muito bem, nós, com essa resposta, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa em discussão e o debate sobre o combate e a prevenção ao trabalho infantil em Santa Catarina. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Discussão e o nosso tema hoje é o combate e a prevenção ao trabalho infantil em Santa Catarina. Vamos continuar debatendo com os nossos convidados a respeito desse tema. Ainda eu queria tocar um pouco na questão cultural, que nós falamos no primeiro bloco, mais sobre a questão rural. Vamos abordar a questão doméstica, mas antes disso, eu já ouvi relatos de pessoas que trabalharam na infância, ajudando às vezes o negócio do próprio pai, ou eventualmente trabalhando como engraxate ou qualquer outra coisa, que de repente falam que se tornaram pessoas bem-sucedidas e que trabalhar para elas não foi nenhum problema, não lhes teria prejudicado na sua formação enquanto adulto, enquanto profissional. Como combater um argumento desse de quem viveu na prática a questão do trabalho infantil e o defende? Olha, eu acho que a primeira coisa nesse tipo de situação é ver que um caso pontual não é o retrato da situação em si. Então, se a gente pegasse alguém usou drogas quando era adolescente e não teve nenhum prejuízo na vida futura, vai dizer que usar drogas é positivo ou não prejudicou em nada. A gente tem que ter um retrato maior daquela situação para dizer se é prejudicial ou não. E o mundo já nos disse que é prejudicial. Por isso que o mundo tem regras mínimas para trabalho. Por isso que o mundo tem regras de profissionalização, que é gradual, não é de uma hora para outra. Então, a gente não pode pegar um caso de 2 ou 3 ou 1.000 pessoas que não tiveram nenhuma consequência ou nem sabem da consequência, ainda pode ser que venham a sofrer na saúde, por exemplo, e ignorar que o volume de acidentes de trabalho com jovens em condição inadequada de trabalho é avassalador. Problemas como alcoolismo, drogatização, uma palavra que é inventada, mas adultalizar a pessoa antes da hora é um problema seríssimo, seríssimo. Agora, para quem gosta de falar de dinheiro, a renda futura de quem trabalha mais cedo, como regra geral, é muito menor do que as pessoas que cumprem um processo educacional completo. Porque a fase da criança e da adolescência depois são fases de adquirir conhecimentos, fazer amizades, brincar. A partir do momento que a gente tira isso em troca do trabalho, consequências vêm. Pode não vir para todo mundo? Claro que não. Mas na maioria das vezes, no retrato geral, ela vai dar essas consequências. E essas consequências as pessoas não ignoram porque não passaram por ela. Mas no nosso contexto, que vimos ali o jovem acidentado, que vemos que aquele ciclo de pobreza continua praticamente igual naquelas famílias, e que normalmente o salário ali fica a mesma coisa, às vezes a vida inteira, porque o trabalho basicamente é o mesmo, isso nos faz ver que o problema é sério, o mundo tratou dele, e para isso a gente precisa convencer, inclusive esses, que passaram pelo trabalho infantil, não aconteceu nada, e mesmo assim a gente tem que mudar a cultura. E eu tenho um exemplo muito bom lá no meu trabalho no MPT, Ministério Público do Trabalho, que é um dos nossos assessores lá, que veio da prefeitura para nós, que ele sofreu um acidente de trabalho quando era criança, perdeu um olho. Estava lá ajudando o irmão
na fazenda da família e tal, e acabou sofrendo um acidente, perdeu um olho por conta do trabalho infantil. Pergunta para ele se ele concorda com o trabalho infantil. Eu tenho certeza que ele vai dizer que não. E necessariamente tem uma questão temporal também, né? O que era bom no passado, há 30, 40, 50, 60 anos, necessariamente não vai ser bom hoje, né? E nós evoluímos, não sei se o termo adequado é evoluir, mas mudamos muito nesse aspecto. Até a questão da forma de se enxergar a saúde, a medicina do trabalho evoluiu muito. Nós não tínhamos todo esse aparato da medicina do trabalho como nós temos hoje. Tudo isso deve ser levado em consideração também. Eu acho que o combate mesmo é por meio da informação, de uma informação de fonte fidedigna e que a gente saiba repassar para toda a sociedade. Então, nós temos que achar um canal de comunicação eficaz para repassar essas informações, todos esses dados técnicos, né? E como o Marcelo falou, eu tenho exemplo em casa. O meu pai, ele tem sério problema de coluna e ele foi uma criança submetida a trabalho infantil na lavoura desde os 5 anos de idade. E ele também, se pergunta para ele, vamos colocar as crianças a ajudarem a fazerem as tarefas de um adulto, ele vai ser absolutamente contra. E ele, em relação aos filhos, ele adotou uma postura mesmo de combater. Então, realmente, não é pela exceção que a gente vai poder justificar um problema social como esse, não é? Um problema de saúde pública também, né? Porque isso impacta nos custos da saúde pública. Essa que é a verdade. Por isso que a política pública envolve também essa questão de saúde pública, né? Antes do Alberto falar, tem algo nesse contexto que me chama muita atenção e que daí, de repente, se coloca para o público em geral uma injeção de realidade mesmo da coisa. O público carcerário hoje, brasileiro, em grande número foram vítimas de trabalho infantil. O que quebra aquela máxima de que vamos trabalhar para sair da criminalidade. Não é um fato verdadeiro. E o Alberto sabe isso muito melhor do que eu, conhece os números, conhece as situações. Quem já viu o trabalho infantil numa dimensão maior sabe que os problemas são bem sérios. Tem algumas pesquisas, uma especificamente da OIT, que ela aponta que o trabalhador que ingressa no mundo do trabalho pela via da formalidade, ele tem 98% de chance de se manter na formalidade durante toda a sua vida laboral. O que isso significa? Significa que nós vamos ter um trabalhador com proteção previdenciária, com garantias de direitos, que vai estar contribuindo ali para o Estado e para a sociedade de maneira adequada. Agora vamos imaginar a situação oposta. Uma criança que é inserida no mundo do trabalho de maneira absolutamente precária. O corpo não está formado para aquilo, para lidar com os instrumentos. Do ponto de vista psicológico, não é amadurecido, ele está em outra fase, ele teria que estar vivendo aquele momento lúdico, exercendo a sua capacidade de imaginação. Então, a gente tem que ter esse trabalho que a desembargadora falou, de informação. Nós vivemos um outro período do mundo do trabalho. O modo de produção evoluiu muito. Nós estamos entrando no período da indústria 4.0. Tá? Essa garotada hoje, ela vai ter que ter um conhecimento de informática que a gente não tem e não vai conseguir ter. Então, a gente tem que, de alguma maneira, fazer com que a população entenda, que a sociedade entenda de que não é possível mantermos um estado tão desenvolvido como Santa Catarina, com IDH tão alto, um estado industrializado e com uma indústria que penetrou para o interior do estado. É uma capital sui generis, assim, Santa Catarina, a sua capital não é a maior cidade do estado. Então, nós temos um estado que é desenvolvido de maneira relativamente homogênea, admitir o trabalho infantil, sabendo que lá na frente a gente vai precisar que essa garotada esteja muito bem informada, dominando tecnologias que talvez a gente nem sonhe hoje e que virão aí pela frente. Então, é um modo de produção completamente diferente do que, eu trabalhei quando eu era criança nos anos 50 e 60 e venci na vida. Isso é exceção e não existe mais. Eu acho que pegam muito fatos isolados. Eu tive um comentário assim, de um senhor de 70 anos, ele disse assim, olha, eu trabalhei desde os 9, não morri por isso, quer dizer, estou aqui. Então, quer dizer, às vezes a pessoa olha para um fatozinho isolado e quer generalizar. Então, eu acho que o que falta mesmo, como o doutor, né, a desembargadora falou, é conscientização. E hoje a gente tem tudo aí, né, a internet, né, as redes sociais, para poder conscientizar a população. Eu acredito que a gente vai diminuir muito o trabalho infantil na conscientização. Eu acho que é o ponto principal. Nós falamos muito no primeiro bloco sobre a questão no trabalho na zona rural.
mas a gente sabe que essa realidade também existe na área urbana. E principalmente em casa, às vezes, principalmente a menina que ajuda a mãe na limpeza, nos afazeres domésticos. É mais difícil de configurar trabalho infantil por causa dessa situação, que às vezes é meio natural, meio automática, né? A mãe pega a menina lá para ajudar na limpeza da casa, para fazer a comida, para cuidar dos irmãos mais novos. É mais difícil configurar trabalho infantil no ambiente doméstico? O trabalho infantil no ambiente doméstico ele é um trabalho escondido, oculto, que não cabe nas denúncias. Até o doutor Alberto que pode dizer se há denúncias nessa área do trabalho infantil, mas a percepção que nós temos é que é aquele trabalho que ele é tolerado e que ele não aparece. É claro que se a criança auxilia os pais em alguns afazeres, não será um trabalho infantil. Mas a partir do momento em que uma das crianças, normalmente é a irmã mais velha que tem esse papel, a partir do momento que essa irmã mais velha assume a casa enquanto o pai e a mãe saem para trabalhar, nós temos nitidamente uma situação de trabalho doméstico infantil. E realmente essa coisa velada, né, entre quatro paredes e tem a inviolabilidade do lar, tudo isso prejudica a fiscalização. Então, mais uma vez, tem que ser na conscientização para a gente tentar quebrar essa prática, né, que ainda é uma prática cultural. Inclusive, em estados do Norte e do Nordeste, ainda existe a prática deles adotarem uma menina, adota uma menina e a menina fica cuidando de todas as tarefas ou fica trabalhando como babá, né, cuidando de crianças e não ganha absolutamente nada, não tem renda nenhuma. Então, na verdade, é um caso de trabalho escravo, né? Análogo de escravidão ali, né? Trazer a criança, geralmente trazer do interior para vir para a cidade para estudar, mas na realidade colocava aquela adolescente ali para trabalhar. E é uma das piores formas de trabalho infantil e tem motivo de ser, porque imagine, essa menina ela vai ficar dentro de um ambiente fechado, exposta a coisas terríveis. Imagine quem é que vai estar defendendo aquela menina. Então, o acesso, inclusive, das autoridades públicas é complicado, porque se está num domicílio, tem a questão da inviolabilidade. Não é a todo momento que você pode adentrar o domicílio. E, coincidentemente, nós não temos uma denúncia sequer de trabalho infantil doméstico aqui em Santa Catarina. Parece que não existe. Se a gente for olhar para os dados, parece que não existe. Mas a gente sabe que existe. É um fenômeno que atinge principalmente meninas, o trabalho infantil doméstico, sobretudo meninas, né? E é muito grave. É uma das piores formas de trabalho infantil e há razão, com toda certeza, para que seja considerado como uma das piores formas de trabalho infantil. Ele é bastante vinculado à questão da exploração sexual no norte, já que a doutora colocou. Temos denúncias e conhecimento de casos que vai para trabalhar, além de ter a exploração do trabalho em si, tem a questão da exploração sexual. Então, é um fenômeno bastante terrível. Assim, na minha experiência, eu peguei uma ou duas denúncias desse caso de trazer a menina para uma casa. Inclusive, peguei uma situação muito dramática quando eu fiz uma atuação especial no município, não vou citar o nome, no interior do estado, mais lá para o oeste, em que havia altíssimos índices de trabalho infantil. E alguém do município tinha em sua casa uma jovem de 14, 15 anos trabalhando e que é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, não é à toa. E tem essa outra situação que é do trabalho da família mesmo, da criança que vai trabalhar com a própria família, ou vai com o tio, e eu acho isso o mais dos escondidos problemas, porque esse ninguém vai denunciar para ninguém, né? É a criança ali prestando trabalho, e aí vamos diferenciar, o que é educação? Educação é fazer afazeres domésticos eventuais, que fazem parte do contexto de educação, que eu fiz e todos aqui fizeram, lavar a louça, arrumar o quarto, cuidar eventualmente do seu irmão mais novo, tudo isso é normal. Agora, quando a gente passa a substituir o pai de forma integral, ainda que meio período do dia estou lá cuidando do meu filho, cuidando do meu irmão, desculpa, isso é trabalho infantil. Eu estou lá na lavoura toda a tarde ou todo dia para ajudar a minha família. Isso é trabalho infantil, eu estou produzindo para a minha família. E aí é um problema muito sério, difícil de a gente chegar no âmago do problema e corrigir, porque as pessoas acham que não estão erradas. E a gente tem que enfrentar isso e colocar de uma forma didática até, né, explicando as consequências daquilo ali e quais são os outros caminhos. E nem sempre isso é fácil, mas é isso que a gente tem que fazer.
A questão da crise econômica. Nós estamos vivendo aí já de uns 4 anos para cá, pelo menos, crise econômica muito forte, explosão do desemprego nos grandes centros, principalmente. Isso é possível saber, é possível mensurar se isso tem algum impacto na questão do trabalho infantil? Há aumento de registro de casos de trabalho infantil, que é um trabalho que muitas vezes não é remunerado ou mal remunerado, por causa de situações de dificuldades econômicas quando o país atravessa uma situação de crise? A inspeção do trabalho não tem detectado, muito pelo contrário. A gente vem avançando nessa questão do combate ao trabalho infantil ao longo dos anos. Quando o Brasil assumiu que tinha trabalho infantil e decidiu que iria enfrentá-lo, nós tínhamos um número imensamente maior do que temos hoje. Acontece que chegamos num núcleo duro, que realmente é muito difícil de debelar esse trabalho, porque ele é um trabalho muito relacionado à família, ele é um trabalho ou relacionado à família ou em população que está em extrema situação de vulnerabilidade. Então, você vai ter que ter ali um programa de distribuição de renda. Agora, a questão do desemprego, eu não vejo como diretamente relacionada ao trabalho infantil, até porque se não tem um emprego para o adulto, quem dirá para a criança? Não tem um trabalho para o adulto, quem dirá para a criança? Talvez vou acrescentar, então, um comentário, Alberto. Eu vejo esse problema da crise naquele trabalho que as pessoas acham que não é trabalho infantil. Por exemplo, vender coisas no semáforo, vender coisas na praia, ajudar numa tarefa informal. Isso cresce muito numa economia em retração. E, claro, a gente não tem números para mostrar isso, porque a gente nem sabe a dimensão do problema. Mas se eu transitar em Florianópolis, em Chapecó, em outras cidades aqui de Santa Catarina, eu vejo jovens indígenas pedindo dinheiro por artesanato. Eu vejo jovens de qualquer etnia fazendo isso. Eu vou para a praia e vejo crianças e jovens lá fazendo a mesma coisa. Então, esses problemas que parece que não é trabalho infantil, que é trabalho infantil, inclusive nas piores formas de trabalho infantil, tendem a acontecer mais. Agora, no mercado formal, não. No mercado formal não acontece. E é isso que eu acho estranho até haver uma movimentação legislativa para baixar a idade do trabalho. Nós estamos aqui sem emprego para os adultos. Nós vamos aumentar essa gama de desempregado, colocando jovens aí de 14 anos que nem na aprendizagem estão. Assim, é um contrassenso difícil de enfrentar isso. O Dr. Marcelo colocou uma questão que eu acho bem interessante e me fez pensar em como o trabalho infantil ele vai ter faces variadas dependendo do local onde você está. Aqui na região do litoral é muito comum que na época de temporada a gente tenha adolescentes trabalhando na venda de picolé, na venda de seja lá o que for ali na praia. Estão expostos ao sol, estão deixando de curtir as suas férias, de brincar como os outros adolescentes, como as outras crianças, para estar trabalhando. Em alguns municípios o fenômeno é bem alto de crianças e adolescentes trabalhando junto com os pais na coleta e reciclagem de lixo. Péssima situação, não precisa nem se dizer, né? Mais para o interior do estado, na atividade rural. Então, assim, é um fenômeno multifacetado, não existe uma política pública única para debelar. A gente vai ter que entender realmente qual é a realidade daquela determinada região para que se possam traçar estratégias e oferecer alternativas. Porque a gente também sabe muito bem que não é simplesmente afastar a criança ou adolescente do trabalho infantil. Tem que ter uma resposta. O Estado não vai estar presente lá o tempo todo. A fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho não tem como estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente vai lá e afasta. E aí? O que a gente tem para ofertar, qual é a política pública que a gente tem para oferecer para que realmente tire aquela criança, aquele adolescente da situação de trabalho. Então, hoje se fala em erradicação do trabalho infantil de maneira sustentável. Fazer o afastamento da criança e do adolescente de maneira sustentável, de maneira que, no momento seguinte, ele não retorne para aquela situação. E outro problema em relação ao trabalho infantil nos grandes centros urbanos que eu vejo é que a criança vai para a rua e ela fica vulnerável. Daqui a pouco ela não está mais vendendo docinho, picolé, ela está oferecendo droga, né? Ela já é aliciada pelo tráfico, então realmente é outra preocupação muito grande, que aí é o ponto de partida para ilegalidade total, né? Para cometer ilícitos, né? E realmente a gente vê muitos adolescentes, né? Que estão na realidade, cumprindo medidas socioeducativas e começaram por aí. Ele né? teve uma negativa de direito. A gente fala que ele cometeu ali um ato contra a lei, mas na realidade ele teve uma negativa de direito, porque ele tinha o direito ao não trabalho, ele tinha o direito a estar protegido. E se por algum motivo tudo falhou, se todo o sistema de proteção da criança e do adolescente falhou, e ele ainda é penalizado cumprindo uma medida socioeducativa e na maior parte das vezes perde o direito à profissionalização, porque quem é que vai empregar um adolescente nessa situação?
O Brasil assumiu o compromisso internacional de erradicar o trabalho infantil até 2020, ou seja, daqui a 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, teremos, conforme esse compromisso, ter erradicado o trabalho infantil. Não vamos conseguir atingir essa meta, então, pelo visto. Não vamos, e é lamentável. O Brasil sediou a penúltima conferência global sobre o trabalho infantil, tínhamos dados maravilhosos para apresentar para o restante do mundo, vínhamos realmente numa diminuição, assim, numa escalada boa, uma escalada inversa, né? Num declínio de trabalho infantil, e de repente chegamos num momento de estagnação desse processo de erradicação do trabalho infantil. Não vamos conseguir debelar o trabalho infantil até 2020, temos muita coisa ainda pela frente para que a gente consiga isso. Sobretudo a conscientização da população e das empresas também, eu diria, como a gente já vinha falando anteriormente. Não é uma atividade que seja apenas do Estado. Todos somos responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Estado, sociedade e família. Então, está na hora da gente entender que um país que tem um projeto de futuro, ele vai ter que olhar basicamente, prioritariamente para as suas crianças e para os seus adolescentes. Não é possível a gente pensar num futuro enquanto nação e deixarmos as nossas crianças e nossos adolescentes em segundo plano. É um tema que eu uso na comissão. Eu digo que a gente usa o tema, né? Criança é o futuro da nossa nação, mas se elas não tiverem um presente acompanhado ali na educação, né? Vai comprometer. Você falou da crise, a gente está colhendo, né? Fruto de um passado aí que deixou a gente nessa situação. Se não olharmos para frente, temos que plantar agora. A doutora falava comigo antes até aqui da programação. Isso leva tempo, é um trabalho árduo, tem que se plantar para lá na frente a gente colher. Então, eu acho que está na hora dessa conscientização, o povo, a população, os pais, colocarem a mão na consciência, vamos educar o adolescente, vamos preparar ele para o mercado de trabalho com estudo, com educação, aí vamos ter uma nação feliz. Porque a rede de proteção, o doutor Alberto estava falando, a rede de proteção começa de casa e ela vai se expandindo, né? E eu acho que o investimento tem que ser na educação em período integral. Realmente, eu acho que é esse o caminho, que isso realmente leva tempo, deputado, é o que nós falamos. 10, 15 anos. Não é da noite para o dia. Não é, e é uma política que não pode se cingir a uma legislatura, é uma política que realmente tem que ser a longo prazo. Os governantes, né, os integrantes do Poder Legislativo, todos têm que se comprometer a que seja uma política para décadas, né? Porque senão realmente não conseguiremos mudar esse modelo atual, não conseguiremos evoluir nessa questão. Eu gostaria até de falar que claro que esse compromisso não cumpriremos, mas eu vejo Santa Catarina um ambiente em que o problema está se transformando um pouco em algo melhor. Estamos longe do ideal? Claro que sim. Nós temos 50% das vagas preenchidas de aprendizagem, mas nós já ocupamos rankings de trabalho infantil muito pior do que ocupamos hoje. E esses números de 50% de vagas mínimas de aprendizagem já foi pior, né, Alberto? Infelizmente. Nosso retrato era muito pior, nós estamos aos poucos avançando. Claro que é um trabalho de conscientização, é um trabalho que pessoas têm encampado para mudar isso. E não é só nós aqui, é muito mais gente. Mas, assim, é nesse trabalho que, quem sabe, daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai olhar e, opa, estamos próximos do que a gente gostaria que fosse, né? Mas para isso a gente não pode perder o fôlego que nós temos. Não pode deixar o momento complicado da economia justificar o trabalho infantil. Processos. Nós não podemos abrir mão do que o deputado aqui fala bem, do nosso futuro, né? E para isso o presente tem que estar agora. Eu questionei sobre um eventual impacto, se aquele existe, da crise econômica na questão do trabalho infantil, se isso implica em aumento ou diminuição de casos. Mas qual é o impacto dessa crise que nós vivemos, que teve redução drástica de arrecadação, questionamento ao tamanho do Estado, nessa estrutura, nessa rede de proteção que é mantida pelo Tribunal, pelo TRT, pelo Ministério Público do Trabalho, pela própria extinção do Ministério do Trabalho, imagino que pode ter impactado nessa questão. Qual que é o impacto da crise financeira que acaba refletindo na arrecadação do Estado, do poder público, nessa rede de proteção? Isso pode comprometer esse trabalho de conscientização, esse trabalho de combate e prevenção ao trabalho infantil? Eu acho que com certeza já está comprometendo, né? Começando pelo Ministério do Trabalho, que a gente sabe que é o exemplo mais claro de que a crise estatal, principalmente, a dívida, fez restringir muitas das atividades públicas.
né? Não só nossa, de autoridade, mas também de assistência social, de educação e outros processos que são essenciais de saúde, né? Não que a gente esteja culpando quem está no poder hoje, claro que não. Mas todo o contexto histórico que veio trouxe esse resultado. E a gente tem que enfrentar isso da melhor forma. E eu acho que dentro de uma sociedade a gente tem que eleger algumas prioridades. E eu acho que se a gente eleger outras coisas que não os nossos jovens, as nossas crianças, a gente vai ter um futuro mais complicado. Eu não tenho dúvida disso. Quem vai tomar decisão no futuro lá, talvez tome uma decisão mais rasa, porque não consegue ter uma visão de longo prazo, como nós tentamos ter hoje. Né? O prejuízo ainda não é total? Não é. Mas assim, eu sinto no Ministério Público do Trabalho, eu sinto dos juízes do trabalho uma diferença. Os auditores nem se fala, né, Alberto, assim, sentindo o impacto direto aí das restrições. E principalmente na assistência social eu tenho visto muito, porque eu tinha um trabalho junto no Ministério Público de cobrança de políticas públicas, melhoria do trabalho infantil, para erradicar o trabalho infantil. E hoje a gente vê que os municípios não têm mais esse fôlego orçamentário dentro do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outros cenários. Então, acho que o Alberto até pode falar por, né, vivência própria, a crise do Estado, que vem dessa crise econômica, impacta daí sim, com muita força, a questão do acompanhamento da eliminação do trabalho infantil. A gente toma muito cuidado, porque é óbvio que a crise arrecadatória ela vai afetar a oferta de serviços públicos. E justamente num momento em que esses serviços são mais necessários. E como o doutor Marcelo disse, assim, nós temos que fazer escolhas. Crises vêm e vão. Uma política de educação, uma política, ela é perene, ela tem que ser para o tempo todo, independente de estarmos num momento de crise ou não. Então, é claro, estamos sentindo sim um impacto, estamos com um número muito defasado de auditores fiscais do trabalho. Não temos previsão de concurso público para o ingresso de novos auditores, 30% mais ou menos do nosso efetivo em condições hoje de se aposentar, tá? Então, impacta mesmo. Agora, é uma decisão de Estado, é uma decisão política, é uma decisão da nação de vamos eleger prioridades. Educação tem que ser levado a absoluta prioridade, o bem-estar da criança e do adolescente, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem que ser prioridade. Muito bem, eu imagino que nós poderíamos ainda tratar mais desse assunto. Espero que possamos ter tentado abordá-lo de uma forma melhor possível, mas chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer muito a presença de todos os senhores, da senhora, dos senhores, nessa estreia do nosso programa Em Discussão, programa que faz parte da nova grade de programação da TVA. Você acompanha a reprise deste e de outros programas no decorrer da nossa programação ou no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do site do portal Alesc, o alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o nosso próximo Em Discussão.